E aí, tudo bem, pessoal? Eu vi aqui o vídeo do Alexandre Porto, né? Estou vendo o vídeo dele. Eu achei muito primitiva a colocação intelectual dele, né? Ele diz sobre que o Paulo Cogos, né? Deixa eu vir aqui. Paulo Cogos fala sobre Kant, né? Sobre o método do... Calma, baixinho. Vem cá. Ele não vem. Ele deixa... Ai, meu Deus, eles não são cachorros, eles são crianças. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Tem que deitar pro cara vir. Eu não sabia disso. Tem esse cara aqui há anos na vida, mas eu preciso deitar pra conversar com ele. Eu vou pegar meu neném. Tô falando, põe ele na barriga, ele fica quieto e você faz. Ah, você tá vontade. Não, mas ele fica com ciúmes do... Não, o Red veio conversar comigo e ficou com ciúmes. Aí voltando à questão aqui, o Kant, né? Ele tem um método, vai me xingar. Vem cá, vem. Vem cá. Vem um pouquinho aqui comigo. Vem. Vem cá, fiatão, vem. Ele é menino Dodói. Né? Meu filhote Dodói. E aí ele falou que o Kant é o método racional e o Paulo Cogos não gosta do método racional porque o Paulo Cogos ele é a favor de uma ideia sobre uma autoridade, né? E aí ele fala que a Bíblia é um livro que precisa ter interpretação. Mas o que seria interpretação em primeiro lugar? É você entender as questões que estão dentro das palavras. Tem muitos vídeos meus aqui que eles são puramente interpretativos. Vocês precisam interpretar o porquê das palavras, a colocação da ordem, isso, aquilo, né? Às vezes eu me preocupo, mas eu falo, não, mas eu disse isso, eu disse aquilo, eu disse não sei o que, tal. E você precisa ter um discernimento, você precisa ter um código de um lado, e aí você vai ver você vai ver o outro código do outro lado, você vai juntar e você vai definir um resultado lógico. Mas a questão aqui, eu não tô rebatendo o que a ideia do Alexandre Porto, né, ou a questão do racionalismo como errado, a questão que ele é acionista, os princípios da Bíblia são o certo e errado. O que eu queria argumentar aqui em primeiro lugar é o Alexandre Porto, pelo que eu vejo, ele não tem uma experiência ou um conhecimento muito aprofundado das coisas em primeiro lugar. Então ele vê as coisas de forma muito abstrata no canal dele, né, com as ideias dele. E como posso dizer aqui para vocês aqui, ele não conhece a Bíblia, né? Então ele fala que a Bíblia é um livro de interpretação, porém ele quer, como fala, todas as instruções lógicas do caminho de passo a passo das informações para ele conseguir ter uma interpretação. Ele até falou sobre que as ações do homem pode ser uma coisa questionável e estudável, né? E as ações humanas tem um estudo, ele falou sobre dois intelectuais ali, não sei o que. Mas tal, beleza. Isso até que é aceitável. Somente que o ser humano, ele não vê todas as coisas levando em consideração simples funções lógicas. E aqui nesse vídeo aqui eu vou desafiar você, Alexandre Porto, sobre o que é a verdade. É uma coisa bem simples, são deduções lógicas, são interpretações. O que é a verdade em primeiro lugar? Se uma pessoa perguntar o cara quer falar comigo, que foi? Ele acha que tá doente aí no chão. Eu tô dodói. Deita lá na cama um pouco pra ver se ele fica no pé. Né? Daqui a pouco eu faço esse teste. Aí ele olha pra mim com uma carinha de choro assim, ai meu Deus, eu tô chorando, eu sou neném. Você tá chorando? Levantar mais do chão. Você tá chorando? Ele tá chorando? Ele fica super preocupado quando eu caio. Ele fica. Não, mas quando eu chamo ele assim de pé, ele fica com medo. Quando eu deito, ele vem com todo carinho. Eu fiquei bobo de descobrir isso depois de anos. E pra você ver que eu falo que eu sou inteligente, ó. Eu nunca havia interpretado isso. Mas voltando aqui sobre a questão da interpretação. Por que uma pessoa ela fala que a verdade não existe, né? A partir do momento que o ser humano ele diz que a verdade não existe,
é pelo fato de que ele vê muitas coisas e não consegue encontrar uma razão e um sentido nisso. Mas essa verdade ela está diretamente relacionada às conquistas, à derrota do indivíduo, e que cada pessoa diz uma verdade, diz que é certo isso, aquilo, e não é capaz de entender. Ou seja, a pessoa não analisa que o grau de observação daquele indivíduo é pequeno, então por isso que ele diz que a verdade não existe. Mas vamos tentar aqui construir o que seria a verdade. A verdade, em primeiro lugar, cada pessoa tem uma verdade, que é uma razão, que é uma solução de uma eventualidade, de uma questão e de um problema, e cada pessoa ela tem uma verdade comportamental. Isso é um fato inevitável. Existe o segundo questionamento: se a verdade ela realmente existe no indivíduo e no ser humano, e ela simplesmente é uma soma de acontecimentos que fazem a pessoa acreditar em alguma coisa ou tomar uma atitude em relação àquilo, mas se ela levar em consideração a verdade da outra pessoa, a verdade do indivíduo, a verdade de uma questão e não sei o que, ela vai adquirir uma interpretação para agir de forma mais correta. Então cada ser humano ela tem uma verdade baseada em seu ponto de vista, e cada coisa tem uma verdade que é a sua causa, a sua razão e a sua construção, né? E etc. E todas as coisas elas têm uma razão estabelecida, e todos os seres humanos têm uma razão em comum, que seria a solução. Cada pessoa busca a solução do seu objetivo. Então a busca pela verdade, a busca por um objetivo acima de todas as coisas, é você criar um sistema onde que ele seja a capacidade de levar em consideração todas as preposições estruturais diretas e indiretas na vida dos seres humanos, e o que fazem os seres humanos errarem ou não, e o que fazem os seres humanos acertarem ou não, ou pensarem em uma escala infinita. Mas nenhum ser humano tem essa capacidade. Eu tava louco para apresentar minha tese pro Paulo Cogos, né? Paulo Cogos, cara, sinceramente eu queria apresentar minha tese para você, cara, né? É bem simples. Eu queria ver se você conseguisse entender ela, porque as pessoas não entendem a minha tese, né? Então eu vou encerrar por enquanto esse vídeo aqui. Brincadeira pro pessoal do Facebook. Acabei de refutar o Alexandre Porto sobre Paulo Cogos bojejando sobre Kant, sobre a ideia do racionalismo, que não é uma ideia correta. O racionalismo eu posso derrubar ele por até uma subdirigência que o Alexandre Porto disse. O racionalismo é que você precisa tentar buscar a solução, mas eu digo que não existe solução, que toda solução é simplesmente uma questão pré-estabelecida pela ordem dos fatores. Quanto mais é organizada a pessoa, mais ordem intelectual ela vai ter. Quanto menos organizada a pessoa é, menos ordem ela vai ter. Mas não no ponto de você, como fala, organizar o seu dia a dia, mas você organizar tudo ao mesmo tempo. Porque às vezes a pessoa que ela é extremamente organizada no dia a dia, talvez ela pode ser desorganizada emocionalmente, desorganizada isso, aquilo. Isso é um grau complexo infinito para se lidar e para conversar, né? Então eu acredito que tudo não passa de uma soma de probabilidades e resultados possíveis, e que o ser humano ele tem a capacidade de absorver as possibilidades, interpretar as suas soluções e determinar aquilo que vai acontecer, criando uma tese ou um teorema. O ser humano ele não é feito por ideias, mas ele é o causador das suas ideias. Mas isso daqui é uma conversa super louca da minha tese.